No Política Cruzada de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que vem provocando intenso debate político e jurídico. O chamado Projeto de Lei Antifacção, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. A proposta, assinada pelo presidente Lula no dia 31 de outubro, tramita em regime de urgência no Parlamento. Ela quer endurecer o enfrentamento às organizações criminosas, especialmente facções, que exercem domínio territorial e econômico. Entre os principais pontos da proposta do governo estão a criação do crime de organização criminosa qualificada, com pena de até 30 anos de prisão, a tipificação como hediondo de condutas ligadas a facções, o aumento das penas para homicídios, controle de territórios ou atividades econômicas com coação ou violência. A possibilidade de técnicas de investigação mais extensas, como infiltração de agentes, Banco Nacional de Dados de Facções e acesso à geolocalização em casos de ameaça à vida. No Congresso, o projeto recebeu modificações do relator deputado Guilherme Derrite e, por causa disso, a votação foi adiada 3 vezes. O relator apresentou 4 versões da proposta até agora. A Polícia Federal manifestou preocupações com alterações propostas no relatório que limitariam suas atribuições ou condicionariam sua atuação a requerimento estadual, o que, segundo a corporação, poderia enfraquecer o combate ao crime organizado. Outros pontos de divergência dizem respeito à equiparação de facções criminosas a organizações terroristas, tese que chegou a constar no relatório, mas foi retirada após fortes críticas. O debate gira também em torno de garantias constitucionais, autonomia das investigações e o equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos fundamentais. Governadores de oposição se reuniram com o presidente da Câmara pedindo mais 30 dias para votar a proposta. Eles pedem um debate mais amplo para preparar um texto mais robusto. O presidente da Câmara disse que vai retomar a discutir a proposta na próxima terça-feira. E para falar sobre os potenciais impactos jurídicos e sociais e as controvérsias que cercam essa iniciativa, estamos recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada 2 juristas, o advogado e professor de Direito Penal Victor Duarte e o consultor de segurança, também advogado, coronel da Reserva da Polícia Militar, Cláudio Vitor, que foi comandante da Polícia Militar aqui de Uberlândia. Comandante, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Muito bom dia. Professor, bom dia, obrigado também pela sua presença. Muito bom dia. Bom, eu fiz um arrazoado aqui, né, para a gente colocar o jogo na mesa, mas assim, a gente viu, coronel, muito debate na Polícia Militar, aliás, no Congresso Nacional, envolvendo a Polícia Federal, envolvendo os integrantes da oposição, principalmente. Eu tenho dito até nos comentários que faço rotineiramente na Rádio Educadora, que nesse debate, quando é segurança pública, o governo sempre perde, porque a oposição ela consegue falar mais alto quando a pauta é segurança pública, eles têm um domínio maior da segurança pública e sempre acabam vencendo o debate da segurança pública. Não é diferente que foram apresentados quatro versões da proposta, foi adiada, os governadores de oposição foram até lá, quer dizer, o movimento está bem extenso. Claro que motivado também, evidentemente, por aquela operação do Rio de Janeiro, que eu acho que foi o estopim de tudo isso, apesar de o governo já ter anunciado a proposta antifacção antes da operação. Mas, na sua opinião, a proposta do governo, os relatórios do Derrite, o que é melhor no contexto que a gente tem hoje para o combate às facções criminosas, às organizações criminosas? Eu entendo que qualquer mudança legislativa, ela deve ser bem tratada, bem discutida com todas as partes, mas principalmente que atenda à sociedade, que esse é o ponto, a premissa basilar é que atenda à sociedade, né? A proposta do governo tem pontos positivos, o relatório do Derrite
ele é mais pesado do seu ponto de vista de punibilidade, então ele aumenta o tempo de pena, leva até 40 anos. Ele estende também a questão da progressão de regime, então o tempo para cumprimento de pena, a questão do livramento condicional. Então são ferramentas para travar, né, que esses criminosos continuem operando dentro do sistema prisional ou até que sejam soltos. A gente tem, infelizmente, no âmbito do governo federal, as pessoas que estão lá, elas não têm o conhecimento, né, de segurança pública do dia a dia. E a atividade operacional de segurança pública é muito diferente que a questão teórica de sala de aula ou dos debates lá em Brasília, dentro dos gabinetes, né? A gente entende que tem que haver uma ação firme, como houve da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e fica aqui a nossa continência a todas aquelas forças de segurança, mas principalmente, né, nossa solidariedade aos 4 policiais que morreram, né, são realmente verdadeiros heróis, que tratam o crime de uma forma extremamente violenta e realmente o meu entendimento é que são realmente narcoterroristas. Se você pegar a lei de terrorismo, muitos dos tipos penais que estão lá elencados, eles se traduzem em terrorismo. Né? Não há que falar, na lei de facções criminosas, os tipos penais lá previstos, mesmo porque é uma lei de natureza procedimental, lá não fala, por exemplo, em domínio de território, lá não fala, por exemplo, ataque a transporte. Na lei do narcotráfico, ela não trata disso. Mas quando você vai para o terrorismo, trata. E a lei de terrorismo, a meu ver, ela tem, quando ela fala no artigo 11, quando leva a competência para julgamento para a Justiça Federal, investigação para a Polícia Federal, faz com que tire a autonomia dos estados e investigue esse tipo de atuação que seja local. Veja bem, porque as ações de terrorismo, como o próprio nome fala, é terror. E esse terror, ele é impingido à população, e de forma muito dura. Nós, na segurança privada, a gente tem visto aí o aumento das demandas com relação à escolta, por exemplo, de cargas, que é uma coisa absurda. Nós tivemos uma situação no nosso grupo empresarial, onde nós fomos desmobilizar uma fábrica no Rio de Janeiro, na cidade de Queimados, onde na hora que o caminhão encostou para desmontar a fábrica lá, né, chegou um veículo, 4 pessoas desceram, fortemente armados, falou: "O que vocês estão fazendo aqui, mineiro?" Ele falou assim: "Não, nós viemos desmobilizar a fábrica aqui, levar o material e tal, etc. Você precisa de quanto tempo?" Ele falou: 30 dias, você tem 10, e é R$1.000 de pedágio por dia. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? As empresas estão saindo de lá, os negócios estão saindo do Rio de Janeiro, porque é totalmente inviável você trabalhar num ambiente que é inseguro, um ambiente onde não tem viabilidade econômica do negócio, né, um encarecimento absurdo, então estão saindo para vários lugares. Agora, quando você falou da questão da oposição, por que a oposição tem o domínio dessa pauta? Porque a oposição, basicamente de direita, ela ataca de forma muito dura o crime. É o que a gente está vendo aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a gente está vendo em São Paulo, a gente está vendo no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina. E aonde não acontece essa ação dura do Estado, você tem estados, como é o caso da Bahia, do Ceará, onde o crime está nadando de braçada. E não há, eu faço aqui as minhas palavras do Bukele, quando ele fala que não há como o crime prosperar se não tiver a participação do Estado. E a gente sabe que o narcotráfico, ele financia campanha política, tem envolvimento de polícia, de promotor, de juiz, ou seja, todas as estruturas governamental tem algum tipo de ação do crime por trás dos bastidores. Não é razoável que um juiz solte um marginal que foi preso em flagrante armado de fuzil e aplique sobre ele medida cautelar. Não é razoável que o indivíduo tenha uma saída temporária e não volte mais para a cadeia, sabidamente foi preso 10, 15, 20, 30 vezes, armado com armas de guerra, e o sujeito ser solto. Então, é algo que a gente tem que jogar para a sociedade, trazer luz a esse assunto e falar: olha, tem muita gente com a mão suja de lama nisso aí, né? No meio político, no meio das forças de segurança, no meio jurídico, que tem que, de alguma forma, ser atacado. Então, eu entendo que a legislação ela tem que atacar duramente, né, essa questão relacionada, por exemplo, à questão do financiamento do crime, mas, sobretudo, a atuação de autoridades que soltam, que liberam marginais sabidamente que vivem do crime. Então, o indivíduo foi solto, por exemplo, tem uma sugestão que a gente dá aqui, coloca aqui ao vivo. Soltou um indivíduo que foi preso com fuzil,
por que foi solto? Não teria que ter uma avaliação dessa decisão? Ainda que tenha um parecer do Ministério Público? Onde é que está o Conselho Nacional de Justiça? Onde é que está o Conselho Nacional do Ministério Público? Né? Aqui, inquéritos que não tiveram segmento. Onde é que está a corregedoria da polícia? Policiais militares que às vezes pegam propina na entrada de favela. Como é que não é natural uma viatura entrar sozinha numa comunidade no Rio de Janeiro? Tem alguma coisa estranha. Também não é comum uma autoridade, seja política, seja do Poder Judiciário, também entrar numa comunidade sem segurança, sem escolta, onde para você entrar nesses ambientes, são efetivamente dominados pelo crime, tem que haver uma negociação. A gente sabe disso, todo mundo está escancarado. Então, essa discussão tem que ser amplificada, não tem a menor dúvida. As atribuições da Polícia Federal devem ser preservadas, mesmo porque, quando você pega a natureza do inquérito, ela é de sigilo. E não há nenhuma incompatibilidade na investigação feita pela Polícia Civil e nenhuma incompatibilidade na investigação feita pela Polícia Federal. A questão da Polícia Federal é a extensão da investigação, porque nós estamos falando a nível de território nacional, intercâmbio, por exemplo, com a Interpol, com outras polícias de outros estados, de outros países. Então, é muito importante que, primeiro, o Banco Nacional de Dados ele seja uma realidade. Nós temos ações pontuais de governos, Minas Gerais, com Goiás, Santa Catarina, vamos partilhar, tá? A gente tem que padronizar isso. O que é tratado num REDS, por exemplo, lá em Goiás tem que ter acesso a essa informação. Se foi preso lá, se não foi, então a gente tem que caminhar para unidade de informação, unidade de dados e, sobretudo, ter controle absoluto. Só a título de informação, em 2003, quando começou a criação do REDS na Polícia Militar de Minas Gerais, o número do REDS seria o número que seria do inquérito policial, que seria lá na denúncia do Ministério Público e lá no processo judicial, no juiz. Seria uma identificação Exatamente, porque você tem um acompanhamento. E nós trabalhamos aqui muito fortemente com o GAECO, nós tivemos situações onde não teve segmento a investigação. Por N motivos, tiveram várias operações aí, a Operação Fênix foi um exemplo disso, onde você tinha ali situações típicas, né, de corrupção. Então, aonde existe a corrupção, onde existe a política voltada para o interesse pessoal, permanência em poder, a sociedade vira carona, ela vira refém. E isso é um fato. Então, a gente tem que pensar na evolução legislativa, nessa discussão, de uma forma mais ampla, mas, sobretudo, de forma ética. Esse projeto tem que ser um projeto suprapartidário, mas que tenha o foco onde? Em dar segurança à sociedade, uma legislação mais simples, mais rápida, mais objetiva e, sobretudo, que o criminoso fique na cadeia. Professor, essa proposta do DERIT, eu estava lendo o relatório dele, ele diz o seguinte, na justificativa: o Estado brasileiro, o controle da segurança precisa voltar para as mãos do Estado brasileiro, ou seja, dando a entender que a gente perdeu o controle da segurança pública. Essas questões processuais que foram colocadas ali, na sua visão, tem potencial para ajudar nessa situação envolvendo o combate ao crime organizado, principalmente? Tá. A questão que impera, Danilo, a gente reconhecer que o problema de segurança pública ele é um problema histórico no Brasil. Né? Então, o problema de segurança pública não começou agora, no Rio de Janeiro, né? Já é algo que a gente vem acompanhando há anos e vem chamando a atenção a forma como o tema não é tratado com a importância e a relevância jurídica que necessita. O que vem preocupando a discussão doutrinária, né, de alguns grandes juristas do Brasil é a gente ficar focado naquilo que a gente conhece como direito penal simbólico. Né? A gente pega um momento social, como foi a operação do Rio de Janeiro, que levantou um grande clamor, e essa discussão ela acontecer de forma intensa agora e depois a gente não voltar a ter nenhum efeito prático sobre isso. Né? Porque quando a gente pensa em alteração de legislação, nós temos que pensar que, para muito além da vigência, uma lei ela precisa ter eficácia social. Então, a vigência é aquilo que a gente diz, a lei ela está produzindo seus efeitos, pelo menos no plano teórico. Mas quando a gente fala de eficácia social, a gente vê a mudança que foi verdadeiramente proposta lá em sede de discussão. Então, se a gente for ter essas grandes discussões
para no final nós não alcançarmos a eficácia social esperada, então a gente vai ficar em torno daquilo que fica conhecido novamente, eu ressalto, como direito penal simbólico, um direito penal demagogo, somente de discussão. E aqui eu acho interessante a gente fazer um recorte muito importante, porque nós sempre chamamos o direito penal a ser o solucionador dos problemas, né? E eu penso que a gente precisa lembrar que as ciências criminais elas são compostas, né, da criminologia e também da política criminal. E por que eu digo isso? Porque quando nós vamos enfrentar o problema de segurança pública do Brasil como ele está hoje, nós estamos para além da lei. Nós estamos falando de questões que elas estão estruturadas na sociedade. E o direito penal, por ser uma ciência normativa, o direito penal ele não consegue enxergar aquilo que de fato precisa ser visto para que a gente possa construir essas legislações. O coronel muito bem levantou aqui questões que se relacionam até mesmo a atuações paralelas ao Estado, como forma de fomento ao crime organizado, e a gente precisa entender que essa visão social, antropológica, cultural, quem vai dar para nós é a criminologia. Então, por mais que se diga, né, que a segurança pública ela não se discute apenas em teoria, ela precisa começar lá, para a gente entender os papéis das instituições e onde que estão acontecendo as falhas sociais que estão permitindo a proliferação dessas instituições paralelas. Para, a partir dessa análise, a gente ter um melhor fomento a entregar ao Congresso para que aí sim se discuta a lei. Porque eu quero chamar a atenção para o seguinte, realmente a proposta do projeto ela é anterior à operação. Sim. Então a gente não pode falar que a operação ela foi o estupim da proposta, ela foi talvez o estupim da urgência. Sim. Mas a ideia ela é anterior, tudo bem. Se nós pegarmos 80% da proposta que está sendo aventada, é para recrudescimento de pena. Ou seja, eu estou trabalhando só dentro do controle repressivo. Ou seja, aquele indivíduo ele foi pego, ele foi capturado, ficou constatado que ele é envolvido em organizações faccionais, então nós vamos tratar dali em diante. Só que quando eu reconheço que o problema das organizações criminosas ele é um problema estrutural, me chama a necessidade de um controle também preventivo. E aí, me parece que quando essas discussões chegam no Congresso, a gente até pode ter um estudo criminológico, como tem, vários especialistas em segurança pública estão sendo chamados a contribuir. A gente tem uma discussão de direito normativo, tanto que nós vamos ter alteração na lei de crimes hediondos, na lei das organizações criminosas, na lei do terrorismo, no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas me parece que pouco nós falamos de construção de políticas públicas. Por quê? Qual é a ideia? A criminologia estuda, o direito penal normativiza e a política pública faz acontecer aquilo que foi proposto. Então, se nós não pensarmos nessa tríade, a gente vai voltar para o problema da falta de eficácia social. E eu gosto muito, Danilo, e pode até parecer estranho, até em sala de aula a gente comenta muito disso, eu gosto muito de citar, como um exemplo disso, ilustrativo do que eu falo, algo que está completamente fora do contexto das organizações criminosas, mas talvez a gente esteja caminhando para o mesmo caminho, que é o que aconteceu no enfrentamento do combate à violência doméstica familiar. Desde 2006, nós enfrentamos no Brasil aumentos expressivos da violência doméstica familiar. Por mais que a gente reconheça que a Lei Maria da Penha, por exemplo, seja uma das mais modernas do mundo. Por quê? A inovação. Não se criou, através da Lei Maria da Penha, nenhuma figura criminosa. Nós utilizamos todas que estavam prontas. A proposta da Lei Maria da Penha foi justamente uma lei de políticas criminais que melhorassem o enfrentamento. Só que aí vem a grande questão. Se nós temos todos esses pontos positivos, por que que hoje ainda assim a gente enfrenta números estrondosos de violência doméstica? E isso me traz a questão, e eu acredito que o coronel concorde comigo nesse ponto, toda alteração legislativa que se faça e que nós vamos propor atuações institucionais, elas custam dinheiro.
E quando a gente fala de dinheiro público sendo utilizado, a gente precisa pensar no princípio da eficiência. Eu preciso dar uma boa destinação para esse dinheiro buscando o melhor resultado possível. A gente entende, sim, que o problema das organizações criminosas é um problema sério no Brasil, que coloca em risco a sociedade, que agride pessoas inocentes, que agride comunidades e que funcionam até como forma de constrangimento social em alguns territórios. Mas a gente também precisa entender, enquanto juristas, que a busca pela eficácia social da legislação, ela é o ponto fulcral de toda e qualquer discussão. Porque se eu faço alterações legislativas que não vão promover a verdadeira mudança, daquilo que nós propusemos lá em sede de relatório, lá em sede de justificativas, então, na verdade, nós estamos fazendo um mau gasto da máquina pública, né? A gente vai fazer alterações e essas alterações a longo prazo elas não vão trazer os pontos de melhoria que a gente precisa. Então, esse enfrentamento ele precisa acontecer, a gente reconhece isso, só que ele aconteça de forma técnica, como o coronel muito bem falou, de forma apartidária, que não seja uma discussão puramente política, mas que seja uma discussão voltada à eficácia social, porque aí sim nós vamos cumprir o mandamento constitucional de que a segurança pública é um dever de todos. Mas eu só consigo cumprir esse mandamento e a segurança pública voltar a ser uma realidade quando nós chamarmos a seriedade da discussão para a técnica, para que a gente tenha uma discussão completa de entender a etiologia desse problema e como que nós vamos combater, tanto no ponto preventivo quanto no repressivo, quanto do ponto do controle formal quanto do informal. E aí sim, essa eficácia social da legislação, ela ser cada vez mais presente. Comandante, foi apresentado a quarta versão do relatório. Nessa quarta versão, o relator trouxe uma proposta de uma sanção, eu não sei se eu vou falar aqui corretamente, mas uma ação civil para tentar sancionar economicamente as organizações criminosas. E aqui, quando eu estava vendo vocês falarem, eu me recordei de quando o senhor estava na ativa, na Polícia Militar, que a gente enfrentou aqui as explosões dos caixas eletrônicos, né? E aquilo era, naturalmente, para fortalecer economicamente as organizações criminosas. Como fazer para a gente acabar com o crime ou diminuir o crime através também do dinheiro? Porque sem o dinheiro, o senhor comentou agora há pouco, que eles cobram pedágio para atuar em determinados territórios. Então, tudo, eu acho que parte do pressuposto do dinheiro, a lógica do dinheiro está por trás disso tudo. Será que a gente não tem que pensar mais numa forma de atacar o cerne do negócio, que é o dinheiro? Danilo, excelente pergunta. Quando nós tratamos, eu falo que no meu comando em 3 anos, nós deixamos alguns legados, mas esse legado com relação ao ataque a ônibus e a questão de estouro de caixa eletrônico... Era demais, né? Era demais. Eu vim de Belo Horizonte, não estava acostumado com isso, lá não tem. E como é que nós temos, partindo da premissa que o crime, né, é uma doença, e nós temos doença, quando eu falo doença social, tá? Nós temos que medicar na fase aguda do problema e depois um tratamento continuado, vamos colocar assim. A fase aguda, quem resolve realmente é a polícia. Ela vai para cima e é confrontar mesmo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, com relação aos ônibus que pegaram fogo, o que eu coloquei, que é o que a gente fez? Pegamos, fechamos os quartéis, todo mundo na rua, na madrugada, coloquei policiais à paisana e tentaram botar fogo, houveram confrontos, morreram 2 marginais, acabou. E fizemos uma operação na cidade, nos locais, localizamos algumas pessoas, prendemos e tal, apoio do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil e barba, cabelo e bigode. Pronto, fim de conversa. Essa é a fase aguda. Então nós tivemos apenas aqui em Uberlândia 2 dias só de ataque. Polícia na rua, marginal encarou, como eu sempre falo, a morte é uma possibilidade. Morreu. Simples assim. Com relação aos estouros de caixa eletrônico, também um aspecto agudo do crime. Colocamos treinamento para a tropa na madrugada, identificamos os locais sensíveis, possíveis vulnerabilidades, conversamos com o setor privado, fortalecemos a segurança, reduzimos o dinheiro
em estoque. E quando eu passei o comando em 2020, a Polícia Militar tinha feito, nas 18 cidades aqui da nona região, mais de 2.300 treinamentos na madrugada. Colocamos a viatura Corujão, que até hoje, policiais armados, todo mundo armado com fuzil, carregador, munição à vontade, e se vier para cima, vai tomar. Como tem acontecido, aconteceu em Araguari, morreram 5 numa vezada lá. Então fica aqui o nosso reconhecimento e o elogio, né, da tropa que vem fazendo um trabalho fantástico. Isso continua. Bom, aí vem a parte do custo do crime. Então, quando a gente começou aqui em Uberlândia a fazer esse trabalho, porque quando você fala do domínio de cidades, com essas ações criminosas, em Uberaba, por exemplo, tiveram 2. O último de Uberaba nós prendemos 10 marginais lá. Nós saímos daqui e fomos prender lá. Tinham 12 veículos, cada veículo com 4 marginais, 48 pessoas. Teve uma vez que eles fecharam. Não, fecha tudo. Eu lembro, pois fecharam a cidade. Exatamente, lá. fecharam tudo 2 vezes. Uma foi em novembro de 2017, a outra foi em junho de 2019. Nas 2 operações nós fomos para lá. O Uberlândia deu suporte para o Uberaba. E aqui em Uberlândia nós tivemos essa atuação. Nós tivemos 7 casos em 2017, em 2018 uma tentativa aqui na UFO, em 2019 uma tentativa em Santa Vitória. O marginal ficou todo furado lá na entrada da cidade. 4 policiais encararam 12 marginais. Um já ficou deitado lá. Por quê? Tropa treinada. Na hora que o marginal desceu com o fuzil e falou, perdeu, o policial perdeu você. E tira em cima e acabou o problema. Sai fugindo. Então, porque é isso que resolve, Danilo. O marginal, o bandido, ele tem medo de 2 coisas. De morrer e de ficar preso. No caso do Rio de Janeiro, aqueles que se entregaram, beleza. Não entregou, está com o fuzil, tirou na polícia, tomou tiro também e morreu. Né? Passou do regime, não foi para o regime fechado, foi para o regime enterrado. Acabou. Assunto encerrado. Aí você fala assim, isso tem que ser uma lógica de ação de polícia, de Estado? Não acho que tem que ser não. A gente tem que preservar a vida, sim. Agora, tem situação que não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. É do jogo. É do jogo. O que não é do jogo é o policial dar sua vida, o seu sangue pela sociedade, não ser reconhecido e, pior, vir algum jurista, né, seja qualquer que seja o poder ou a instituição, e soltar um marginal armado com fuzil, que já foi preso 30, 40 vezes. Isso é o fim da picada. Isso não é do jogo. Isso não faz parte. O que faz parte é a investigação profícua, o Ministério Público atuante e o juiz com a caneta pesada, que bate na mesa, quebra a mesa. Mete cadeia no sujeito e joga a chave fora. A execução penal lá na frente resolve. Porque é isso que a sociedade quer. A sociedade não quer juiz bonzinho, não quer promotor bonzinho, não quer policial bonzinho, quer que a gente cumpra o nosso papel. Ponto. Cada um no seu quadrado. É assim que tem que ser. Né? Então, infelizmente, a gente tem essa lógica de recrudescer as penas, aumentar e tal, mas alguma coisa tem que ser feita, não pode ser feito nada. Aí o que a gente fala na polícia, às vezes, a gente fala, o bom não é inimigo do ótimo. O ideal, o lindo, maravilhoso, entra na comunidade, ocupa, nós tivemos a UPP no Rio de Janeiro. No Rio, Pois é, aí a saúde, só pela tangente, aí a parte de obra só pela tangente, e ficou só a polícia lá. Vai resolver? Não vai. A polícia, ela atua em situações agudas. As situações onde tem uma ação sociológica do negócio, que é levar educação, saúde, infraestrutura, urbanização, água tratada, né? Criar naquele ambiente um ambiente de prosperidade, um ambiente agradável de se viver, tirar como única opção, né, para aquela criança ir por crime. Isso depende de uma ação de Estado, de governos sucessivos, independente de maneira partidária. É uma ação de Estado, não é uma ação do governo. Ou seja, o Estado, né, a sociedade se apropria desse projeto social e a sociedade toca esse projeto, independente de governo A, B, C ou D. Mas isso nós estamos falando aí de 20, 30 anos para frente, no mínimo. No mínimo. E o que é que a gente tem assistido? 20 anos da esquerda no poder,
Bahia, Ceará, né, no próprio Brasil, e falam, não, agora nós estamos reconstruindo. Reconstruindo o quê? Vocês são eles que fizeram. Então, nesse momento, quando você vai para um viés político, a questão tende realmente a ficar mais complexa mesmo. Porque o que é o grande debate da direita e da esquerda hoje no Brasil? A esquerda, não, o projeto é meu. A direita, não, o projeto é meu. Não. O projeto tem que ser da sociedade. Tem que se ouvir a academia, tem que se ouvir polícia, tem que se ouvir Ministério Público, tem que se ouvir Poder Judiciário. Agora, nós não podemos ter um viés político e garantista nesse tipo de situação. Se você garante direito para as pessoas, do bem. Você não garante direito de forma ilimitada para um marginal que sabidamente mata, estupra, extorque. É o que a gente vê no Rio de Janeiro. O sujeito veio para uma menina de 14 anos e falou assim, pô, você está bem bonitinha, a partir de agora você é minha mulher. Pô, pega na mãe do pai da mãe e leva para a porta do morro. É razoável a gente aceitar um negócio desse? É razoável você não poder entrar numa comunidade, você errar um GPS e morrer, você vai tirar umas férias, o GPS joga dentro da vila do João, você toma tiro? Então, mata sua mulher, filho, quer dizer, põe fogo no sujeito, tortura e põe fogo na pessoa. Aí eu te pergunto, um cidadão desse, que Aqueles é preso... médicos que foram mortos na praia Sim. por engano, é muito... Pois é, então eu vou te falar outra coisa. Aí você pega, por exemplo, o prazo processual. Você pega lá a lei de crime organizado, das facções, lá de 2013. Ela fala que o prazo para o julgamento tem que ser de 20 dias. Passou desse prazo, tem que soltar o sujeito. Como que solta uma pessoa que foi preso 30, 40 vezes? Se fosse uma, com um fuzil HK-47, gente. Como que um juiz tem a decência moral e fundamentação jurídica para soltar um cidadão desse? Um promotor ainda não parecer favorável? É isso que o senhor tem que questionar. Se tem corregedoria da PM, se tem corregedoria da Polícia Civil, da Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem que atuar nesses casos com lupa. Não dá para um juiz andar com um Rolex no pulso de 500 mil, é incompatível com o salário dele. Está vendendo sentença. Está errado isso. Então a sociedade ela tem que olhar como um todo. Né? Quando você fala a questão do esvaziamento do poder financeiro, meu pai que tem os seus 94 anos, o senhor Raimundo, né, que eu tenho um amor, vou lá esse final de semana ver. Um abraço para ele, domingão vou estar com ele. Ele fala uma coisa muito simples, meu filho, se o sujeito ganha X e está ostentando, tem um negócio errado. Não precisa nem investigar. Então, tem que envolver sim a Receita Federal. O delegado de polícia tem que sim puxar todo o patrimônio do sujeito, da família dele. A autoridade que atua nesse tipo de situação, os bens dele têm que ser disponibilizados no portal. Tem, ué. Se eu atuo no combate ao crime e eu estou ostentando, opa, peraí. O sujeito está solto? Mas peraí, por que está solto? Por que não produziu prova? Um policial que ganha, sei lá, que está na base da carreira, morando num condomínio, andar de Camaro, está certo um negócio desse? Já começa a desconfiar, né? Está estranho. Mas eu queria saber, professor, é o seguinte, o coronel está falando aqui muito dessa questão da atuação, da posição de juízes e promotores, né? E da lógica da corrupção, não há dúvida. A corrupção é a corrupção. O cara vai vender a sentença, vai relativizar o parecer e está tudo bem porque ele vai receber o dinheiro por isso. Mas e quando não se tem corrupção? Isso acontece também. O cara é solto, mesmo aquele juiz que não é corrupto solta. Eu já entrevistei aqui, por algumas vezes, alguns juízes e eles põem a culpa na lei. Ele fala, olha, eu não posso fazer nada. Teve uma vez que falou assim, eu já tentei, eu ficava lá olhando, procurando uma forma de não deixar o cara preso e não encontrei. O senhor acha que a lei, nesse caso também, ela é omissa, no sentido de permitir ou deixar muita possibilidade para o juiz, para o Ministério Público soltar criminoso nessas condições como o coronel está relatando? Ou tem saída para manter preso? Não, o que a gente precisa entender é que matéria de prisões, né, quando a gente fala de prisões, medidas cautelares, elas estão sujeitas por uma questão constitucional ao princípio da legalidade. Em 2019, nós tivemos um ápice dessa discussão, ali com o que ficou conhecido como pacote anticrime, da gente reforçar a essência acusatória do processo penal e manter o juiz numa posição realmente de digamos assim, presidente do processo, né,
um juiz zelador da legalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu não vou falar da prisão em flagrante, porque eu sempre falo isso até mesmo em sala de aula, a prisão em flagrante ela é uma pré-cautelar. A prisão em flagrante ela é uma prisão situacional, ela acontece, a lei já manda encaminhar para a autoridade policial para que sejam tomadas providências, o delegado entendeu pelo flagrante, a gente já vai entrar ali no rito da audiência de custódia. Então, a questão do flagrante, ela realmente, eu acredito que ela não entra muito nessa discussão, porque pela natureza pré-cautelar que ela tem. Então, aí a gente vai falar de prisão preventiva e de prisão temporária. Essencialmente a prisão preventiva, porque a prisão temporária ela tem um rol taxativo, ela acaba sendo para casos realmente muito específicos. E aí a questão que a gente tem, Danilo, é que nós não podemos confundir duas coisas. A prisão preventiva ela é uma prisão processual. A prisão condenatória ela é uma prisão penal sujeita àquilo que a LEP dispõe. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos misturar as discussões. Então, se eu estou falando do indivíduo que é condenado, e aí a gente vai falar de saída temporária, a gente vai falar de progressão de regime, a gente vai falar de livramento condicional, isso é uma questão a ser discutida no âmbito da execução penal. O problema aqui é outro, e ali o juiz da execução ele fica adstrito aos critérios que estão descritos na lei. Então, o coronel muito bem levantou que uma das propostas é você recrudescer a progressão, tornar hediondo, tirar ou diminuir as possibilidades de livramento condicional. Mas perceba, isso apenas quando o indivíduo ele está condenado, ele está cumprindo pena. E por que eu chamo de novo essa discussão? Porque a gente tem que cobrar do juiz aquilo que o juiz tem competência para fazer. O juiz que decreta uma prisão preventiva, a gente precisa voltar para o ponto lá de 2019. Hoje, ele só decreta prisão preventiva se ele for provocado. O juiz não decreta mais prisão preventiva de ofício. Então, esse é o primeiro ponto da grande mudança que nós tivemos em 2019. Isso, inclusive, já vinha sendo consolidado na jurisprudência do STJ e do STF e foi normatizado em 2019. E aí a grande questão, Danilo, é que o magistrado, estando sujeito ali à prisão preventiva, ele precisa seguir as formalidades da prisão preventiva sob pena daquela prisão a priori legal se tornar ilegal. E prisão ilegal, a lei processual diz que ela tem que ser relaxada. Então, quando a gente vincula uma prisão a prazo, como o coronel falou, 20 dias, olha a limitação que nós entregamos ao juiz. É uma limitação objetiva. O juiz vai fazer o quê? Passou 20 dias, o juiz não tem opção. Sob pena, inclusive, de ser acusado, investigado, processado, até mesmo administrativamente, por abuso. Né? A lei temporária, ela traz essa discussão. 5 mais 5, com 10 dias o indivíduo é solto, independente de manifestação, porque isso vem da legalidade. O que o pacote anticrime ele trouxe em sede de controle? A prisão preventiva ela segue sem prazo, mas hoje estabeleceu-se uma análise de manutenção a cada 90 dias. Então, essa manutenção ela vai se dar pelos critérios de permissão da prisão. Então, o juiz vai analisar se aqueles requisitos eles ainda continuam existindo e ele vai manter essa prisão. E aí, obviamente, ele vai ouvir o Ministério Público, ele vai fazer uma análise dos autos e ele vai tomar a sua decisão. Interessante a gente observar, Danilo, como que o direito é um sistema complexo. Paralelo a essa discussão do pacote antifaccional, estava sendo discutido, na verdade ainda está sendo discutido, novos requisitos para a prisão preventiva. Ou seja, concomitante a essa questão da lei antifacção, nós vamos ter uma outra alteração no Código de Processo Penal, trazendo para o juiz novos balizadores da prisão preventiva. Então, o que eu quero mostrar com isso tudo? A gente precisa entender que o juiz, na essência da função que ele exerce, ele é um agente público. Por mais que a gente vá falar que, na verdade, ele é um agente político, mas essa discussão não cabe aqui agora, mas ele é um agente público, e o agente público ele age balizado pela legalidade. Porque nós precisamos entender que, quanto representante do Estado, ele tem poder. E o poder ele precisa ser, de alguma forma, limitado no seu exercício. Então, sim, o que limita uma atuação jurisdicional é a questão da legalidade. Agora, vamos entender que alguns critérios da prisão preventiva, eles não são tão objetivos assim. Então, quando a gente fala a prisão preventiva sendo decretada como uma garantia da ordem pública,
A ideia do que vem a ser a ordem pública é uma discussão casuística que o juiz vai fazer caso a caso. Então, ali existe uma discricionariedade interpretativa do juiz que vai analisar no caso a caso se existe ou não a ofensa à ordem pública. Quando a gente fala ofensa à ordem econômica, também é algo que o juiz vai apreciar ali casuisticamente. Então, me parece, Danilo, que esses juízes que tiveram aqui, que falaram da legalidade, eles estão falando sim do ponto de vista funcional que eles exercem. Então, quando a gente exige do juiz uma atuação mais rigorosa, esse rigor ele precisa partir primeiro da lei, porque a lei é permissiva da atuação dos juízes, pelo menos no modelo jurisdicional que a gente tem hoje no Brasil. E essa sua pergunta me fez lembrar, me permita aqui só a título de ilustração, porque a gente está falando, daquele caso que ganhou repercussão do ejaculador do metrô. Eu gosto muito de falar desse caso em sala de aula, porque nós fomos cobrar do juiz do porquê que o juiz estava soltando o indivíduo, sendo que já era a 4ª vez que ele estava passando por lá. E aí o juiz justificou, falou, olha, que pela lei de contravenções, se o indivíduo é pego em flagrante, comparece à autoridade, assina o termo se comprometendo a comparecer aos atos processuais, eu não tenho outro caminho senão soltá-lo. E isso mobilizou a alteração na legislação. Hoje a importunação sexual deixou de ser uma contravenção, passou a ser crime, porque hoje ela está sujeita à casuística do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ou seja, as mudanças são feitas e, consequentemente, os poderes de atuação dos juízes eles também vão ser alterados. Papo bom, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Política Cruzada volta já já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, falando sobre o projeto Antifacção, projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, sob muita polêmica. Aqui comigo, 2 juristas debatendo esse assunto. Olha, meu tempo infelizmente acabou. Eu já quero muito agradecer a disposição de vocês em vir aqui falar conosco, conversar com o público do Política Cruzada. Coronel Cláudio Vitor, sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado pela atenção e sempre estaremos aqui disponíveis para tratar esses assuntos com maior presteza e esclarecimento para a sociedade. Obrigado. Professor Vitor Duarte, também muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite, Danilo, e parabenizo pela iniciativa, porque realmente a informação é o primeiro passo da conscientização. Então, vocês desempenham um papel fundamental nesse ponto. Muito obrigado. E vamos ver o que vai virar, né, gente? Terça-feira, o Congresso Nacional retoma, essa discussão vai retomar lá. Vamos ver o que vai acontecer, dependendo. Eu chamo vocês de volta aqui para clarear para a gente. Sim, vai ser um prazer. Um abraço. Muito obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Eu lembro que a íntegra do programa de hoje já está disponível no canal da TV Paranaíba, no YouTube. Pode acessar lá. Outras informações de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br e fique por dentro de tudo.